Matheus Bortolã e no vídeo de hoje a gente vai continuar Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a regra da substituição inversa e como usar essa regra para resolver algumas integrais específicas, certo? Então vamos lá. A gente já sabe como é que funciona a regra da substituição. E como é que funcionava? Vamos deixar ela aqui escrita. Então, a regra da substituição funcionava como? A gente queria resolver uma integral que tinha uma cara assim, f de g de x vezes g' de x dx. E aí, o que a gente fazia? Numa integral que tinha essa cara, a gente fazia uma mudança de variável u igual a g de x. Isso aqui, então, nos dá que o du é o g' de x dx. E essa integral, via essa mudança de variável, se tornava a integral de f de u du. Certo? Então, a gente fazia essa mudança, vou deixar ela escrita melhor aqui. Então, aqui a gente fez a mudança u igual a g de x. Então, o du é justamente esse cara que aparece, então essa integral virou essa. E se a gente conseguisse resolver essa integral, ou seja, se a gente tivesse uma primitiva f para essa f minúsculo, a resposta para essa integral era o f de u mais k, e voltando na variável original, porque a nossa integral original é em x, trocando de volta o u por g de x, a gente tinha f de g de x mais k. Então, essa era a regra da substituição, e a gente usava ela dessa forma, a gente resolvia ela dessa maneira. A gente tinha uma integral assim, trocava a variável u por g de x, ou seja, o g de x que está aqui a gente chamava da variável u, isso que aparece aqui é o du, então essa integral se transforma nessa, resolve essa e volta na variável original, escrevendo u igual a g de x, certo? Só que agora a gente quer fazer o caminho contrário. Então, o que a gente quer? Agora a gente tem uma integral f de x dx, que do jeito que está, a gente não consegue resolver. Por isso que a gente quer tentar aplicar alguma substituição para ver se a gente consegue transformar essa integral em alguma outra. Eu vou fazer o contrário, eu vou chamar aqui, eu vou fazer a substituição, eu vou chamar x de uma g de t, que ainda vai ser definido. Então, se eu conseguir chamar x de uma g de t, o dx aqui, né, é g' de t dt, e aí essa integral, fiz o caminho contrário dessa aqui, né, quando eu troquei x por g de t, ficou f de g de t, g' de t dt. Então, só fiz o caminho contrário, não fiz nada diferente, chamei x de g de t, e essa integral ficou essa. Essa a gente não sabia resolver, talvez essa a gente saiba. Se a gente conseguir resolver essa e achar uma primitiva h para essa função aqui, então h é uma função primitiva aqui, então eu vou colocar daqui para cá, então o h é primitiva da função f de g de t, g' de t. Então, essa integral tem essa solução. E aí, a única coisa que a gente precisa fazer é voltar na variável original, porque a nossa integral é em x e não em t. Só que aqui a gente tem um problema diferente do que era a regra da substituição, porque a substituição eu chegava na variável u e só colocava o u como g de x. E aqui eu não tinha problema nenhum. Aqui, veja, a gente tem t, e a gente precisa trocar o t por uma função de x. Então, aqui a gente precisa conseguir inverter essa
relação entre x e t. Então, aqui a gente precisa que o t seja g a menos 1 de x. E aí a gente escreve h de g a menos 1 de x mais constante. Então, nessa etapa aqui, foi crucial que g seja uma função inversível. Que eu não tinha essa necessidade na hora de fazer a regra da substituição normal. Quando eu tinha uma integral desse tipo e chamava a minha u de g de x e chegava nessa integral e resolvia, para voltar para a variável original, a relação já estava dada aqui. O u era g de x, eu só trocava o u por g de x. Quando eu faço o caminho contrário, e essa regra é o que a gente entende, esse primeiro pedaço aqui, é a regra da substituição inversa, quando eu tenho uma integral f de x dx que eu quero transformar numa integral desse tipo, então eu inseri uma g, não é, aqui era diferente, né? Aqui a g meio que era dada e eu só chamava u de g. Aqui não, aqui eu criei uma g para colocar aqui, para transformar essa integral nessa. Quando eu resolver essa, para voltar para a variável x original do meu problema, eu preciso que essa relação possa ser invertida. Eu preciso conseguir isolar o t aqui. Então, eu preciso que o t seja g a menos 1 de x e eu preciso, então, que a g seja inversível. Certo? E aí você pode estar se perguntando, mas por que eu quero fazer isso? Por que dessa integral eu quero transformar ela numa que aparentemente é mais complicada? Porque a gente vai ver em alguns exemplos onde essa integral a gente não sabe resolver direto. Então, a gente precisa fazer essa passagem para transformar nessa, e essa sim, na variável t, a gente consegue resolver, e daí é só questão de voltar para a variável original, que tem um passo adicional que a gente tem que fazer, que não é tão simples quanto na regra da substituição direta, certo? Então, a gente vai ver alguns exemplos de como aplicar essa regra. Não são todos os exemplos desse jeito, mas esses são os principais, que são raízes de polinômios quadráticos. Quando eu tenho uma integral e essa f tem alguma coisa envolvendo a raiz de um polinômio quadrático dentro, a gente vai conseguir aplicar essa regra para transformar essa integral numa outra e resolver essa outra, certo? Então, vamos lá para os exemplos. Então, para o primeiro exemplo, a gente vai resolver essa integral, a raiz de 1 menos x², certo? Para resolver essa integral, a gente vai tentar eliminar a raiz dessa integral. E como é que a gente vai eliminar essa raiz? Eu vou fazer a seguinte mudança, né? Então, vamos ver como é que a gente resolve. Depois a gente vê as ideias por trás dessa solução, certo? Então, qual que é o primeiro passo? O que eu vou fazer? Eu vou introduzir uma g. Quem que é a nossa g nesse caso? A variável x eu vou trocar pela função seno de t. Certo? Então, no lugar de x aqui, eu vou colocar seno de t. E qual que é a ideia? Quando eu tiver 1 menos seno ao quadrado, isso vira cosseno ao quadrado. E a gente já vai ver essa relação. E esse seno ao quadrado com a raiz, ela cancela a raiz com o quadrado e a gente vai eliminar a raiz desse integrando. Então, a gente vai fazer essa troca. Então, eu vou escrever direitinho aqui. Então, a gente vai fazer x igual a seno de t. A gente só tem que tomar um cuidado, por quê? Porque a relação que eu escolho para ser a g, no nosso caso a g é a função seno, ela tem que ser inversível. O seno, como considerado como função da reta na reta, não é. Então, a gente precisa restringir o domínio e o contradomínio para que essa função seja inversível. Então, aqui, a função seno que nós estamos considerando, para que ela seja inversível, eu vou considerar ela de menos 90 a 90, chegando aqui no intervalo de menos 1, 1. Certo? Se a gente lembrar, vou desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico. Então, eu estou considerando ângulos daqui até aqui. Então, eu estou dando essa volta aqui nesse
para ângulos desse pedaço aqui. E o seno, como é na vertical, vai de -1 até 1. Então, aqui é o -1, aqui é o 1. Eu estou pegando ângulos aqui, certo? Isso vai ser importante por vários motivos. Então, se a gente fizer isso, a gente tem o seguinte. Quanto é o dx? Bom, o dx é a derivada dessa função. Então, a derivada do seno de t é o cosseno de t vezes dt. Então, o dt é porque eu estou calculando a diferencial do dx. E se a gente fizer essa substituição agora aqui na nossa integral, eu vou ficar com a raiz de 1 menos x² dx. Então, eu fiquei com a integral da raiz de 1 menos, aqui vai aparecer o seno de t ao quadrado, e o dx que eu vou trocar por cosseno de t dt, certo? Então, vamos lá agora para os passos, o que a gente vai fazer? Bom, vamos lembrar da relação principal entre seno e cosseno. Eu tenho seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é sempre 1. Então, isso quer dizer, se eu passar esse seno quadrado para o lado de lá, então o cosseno ao quadrado de t é 1 menos o seno ao quadrado de t. Então, isso aqui, que é 1 menos seno ao quadrado de t, pela nossa relação aqui, é o cosseno ao quadrado de t. Então, a nossa integral ficou integral da raiz de cosseno ao quadrado de t vezes cosseno de t dt. Bom, a raiz de um número ao quadrado é o módulo desse número. Então, aqui eu vou ficar com a raiz do módulo do cosseno de t vezes cosseno de t dt. Tá, e aí, como é que eu faço com esse módulo? Bom, aí é uma das outras coisas importantes da gente estar considerando o intervalo correto para a função dada, porque nesse intervalo, para esses ângulos aqui, o cosseno cai aqui, que é maior ou igual a zero. Então, para ângulos entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a gente nota que o cosseno é maior ou igual a zero se o t estiver aqui entre menos 90 e 90. Ou seja, se esse cosseno é maior ou igual a zero, o módulo dele é ele mesmo. Então, isso aqui dá cosseno de t. Ou seja, esse cara aqui é cosseno de t. E aí eu fico com cosseno de t vezes cosseno de t. Isso é a integral do cosseno ao quadrado de t dt. Então, usando a regra da substituição inversa, nós transformamos essa integral aqui, da raiz de 1 menos x² dx, na integral do cosseno ao quadrado de t dt. E agora a nossa ideia é resolver essa integral do cosseno ao quadrado de t dt e depois voltar para a variável x original. Então, como é que a gente continua? Então, agora o nosso problema ficou resolver. Então, vamos resolver a integral do cosseno ao quadrado de t dt. Para isso, a gente vai usar a seguinte fórmula, né? Eu vou colocar aqui embaixo. Se a gente lembrar da fórmula da soma para o cosseno, então, eu vou usar o cosseno de 2t, que é t mais t, né? Então, isso é cosseno do primeiro, que é t, vezes o cosseno do segundo, que é t, então dá cosseno ao quadrado de t, menos o seno do primeiro, que é t, vezes o seno do segundo, que é t também. Então, aqui dá seno ao quadrado de t. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, então isso fica cosseno ao quadrado de t menos o seno ao quadrado, né? Vamos lembrar aqui, seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado, então isso fica 1 menos cosseno ao quadrado de t. Então, desse lado, a gente ficou com cosseno menos menos cosseno, então dá 2 cosseno ao quadrado de t menos 1. Ou seja, se eu jogar esse 1 para lá e dividir por 2, essa relação nos dá que cosseno ao quadrado de t é cosseno de 2t mais 1 sobre 2. Certo? Então, eu vou usar isso aqui
essa relação aqui, então a integral do cosseno ao quadrado de t dt é a integral de, só vou escrever invertido, é 1 mais cosseno de 2t sobre 2, inverti porque eu quis, porque não precisa. E aqui a gente quebra, fica metade da integral de dt mais metade da integral do cosseno de 2t dt. E aqui é fácil, né? A integral de dt, então aqui fica t sobre 2, mais a função cuja derivada da cosseno de 2t é seno de 2t sobre 2. Como eu já tenho um 2 aqui, eu fico com seno de 2t sobre 4 e da integral indefinida sai mais uma constante, certo? E aí eu vou fazer uma escrita diferente aqui, só para ficar mais fácil da gente voltar para a variável original. O seno de 2t, se a gente for lembrar, ele é 2 seno de t cosseno de t. Então eu vou escrever isso aqui assim, t sobre 2 mais, como tem um 2 aqui que vai cancelar 1 com esse 4 aqui, então eu vou ficar com seno de t vezes cosseno de t sobre 2 mais constante. Certo? Só que agora essa é a resposta para a integral em t. A gente quer a integral em x. Então a gente tem que lembrar aqui. Então o que a gente chegou nos finalmente foi assim, que a integral se o x for seno de t, com o seno aqui estando definida de menos 90 até 90, chegando no intervalo menos 1, 1, então a gente chegou que a integral da raiz de 1 menos x quadrado dx ficou t sobre 2 mais seno de t vezes cosseno de t sobre 2 mais constante, certo? Agora, a gente precisa voltar para a variável original. Então, vamos fazer algumas contas aqui para a gente ver como é que fica. Bom, a gente precisa inverter essa relação, né? Se o x é seno de t, então o t é o arco seno de x. Então, esse t que aparece aqui, a gente já sabe o que colocar. Então, isso aqui é o arco seno de x sobre 2 mais. Seno de t a gente já tem aqui, é x. Então a gente nem precisa trocar, troca por x já direto. Então mais x vezes. Aí fica faltando a gente descobrir quanto que é o cosseno de t. Eu poderia vir aqui em t e colocar arco seno de x, mas cosseno do arco seno de x é uma expressão muito ruim, né? Então vamos ver como é que a gente elimina esse cosseno aqui, ou como é que a gente acha o cosseno em termos de x, certo? Lembrando, a gente tem a relação seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é 1. Mas nesse nosso caso, o seno de t é x. Então, isso aqui é x ao quadrado. Ou seja, a gente chegou na expressão x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de t é 1. Passa o x quadrado para lá, então eu vou ficar com cosseno ao quadrado de t é 1 menos x quadrado, e tirando a raiz dos dois lados, eu fico com o módulo do cosseno de t, é a raiz de 1 menos x quadrado. Mas nós já vimos, eu já expliquei, nesse intervalo o cosseno de t é positivo, é maior ou igual a zero, certo? Então, o cosseno é maior ou igual a zero, então daqui sai, esse módulo é o próprio cosseno, então eu fiquei que o cosseno de t é a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, no lugar aqui onde aparece cosseno, eu fico com raiz de 1 menos x quadrado sobre o 2 que aparecia, mais constante. Essa é a solução para essa integral, certo? Então, a gente usou a substituição inversa para transformar a integral da raiz
de 1 sobre x quadrado dx na integral de cosseno ao quadrado de t dt e resolveu essa integral do cosseno ao quadrado de t dt para chegar nessa expressão para o resultado. Então, a integral de raiz de 1 menos x quadrado dx é o arcosseno de x sobre 2, mais x por raiz de 1 menos x quadrado sobre 2, mais a constante. Nessa mesma integral, e eu vou deixar anotado aqui, e se você fizer a transformação x igual a cosseno de t, em vez do seno de t? É possível fazer também. Aqui a gente só tem que lembrar que para o cosseno ser bijetor, eu tenho que considerar ele de 0 a π, em menos 1, 1. Ou seja, eu vou considerar ele aqui agora, nesses dois de cima, e não mais nos dois quadrantes da direita. Então a pergunta é, e se você fizer essa mudança? Tente fazer. Faça essa mudança nessa integral e veja o que muda e como que o resultado fica diferente no final. Tente comparar os dois para ver se você consegue chegar na mesma coisa. Certo? Então, esse é um exemplo. Eu vou fazer um outro só até chegar na integral e depois a gente vê como é que resolve. Então, vamos lá, o exemplo 2. Eu quero resolver a integral de 1 sobre a raiz de x quadrado mais 2x mais 5 dx. Vou dar um salto grande aqui, porque a gente vai precisar de muitas outras coisas. Mas, antes de mais nada, a gente tem que, assim não dá para trabalhar, a gente tem que escrever o polinômio de uma maneira mais simples. E a gente vai escrever assim, ó. O x quadrado mais 2x mais 5, então essa é a primeira coisa que a gente vai notar, é que o x quadrado mais 2x mais 5, ele é x mais 1 ao quadrado mais 4, certo? Então, essa integral aqui, a raiz, né? Então, a raiz de x quadrado mais 2x mais 5 é a raiz de x mais 1 ao quadrado mais 4. E se eu tirar esse 4 em evidência, eu vou ficar com a raiz 4, que multiplica x mais 1 ao quadrado sobre 4 mais 1. Certo? Esses números são positivos, esse 4 eu posso tirar fora da raiz, então isso é 2 vezes a raiz. Esse 4 é 2 ao quadrado, então eu vou entrar com ele dentro desse quadrado. Então eu fiquei com x mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1. Certo? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer nessa integral aqui, eu vou trocar a variável com uma regra da substituição normal. A gente vai escrever o seguinte. Então, o passo 1 para resolver essa integral, a gente vai fazer u igual a x mais 1 sobre 2. Então, o nosso du aqui é dx sobre 2. E a gente vai ficar com o seguinte, ó, a integral de 1 sobre a raiz de x quadrado mais 2x mais 5 dx. Eu transformei nisso, né? Então ficou a integral de 1 sobre 2 raiz de x mais 1 ao quadrado sobre 2 mais 1 dx. Quando eu fiz essa troca, o que ficou? Ficou a integral de 1 sobre 2 raiz de u quadrado mais 1, certo? E o dx, que é 2du. Então, 2du. Então, o du, o 2 aqui cancela, eu fiquei com a integral de 1 sobre a raiz de u quadrado mais 1 du. Certo? Então,
Primeiro passo, não fiz regra da substituição inversa ainda, só fiz a regra da substituição normal. Então eu fiz o u igual a x mais 1 sobre 2 e transformei essa integral numa integral assim. E aqui a gente tem uma relação parecida com a outra, que era 1 menos x quadrado, só que aqui é 1 mais u quadrado. Então, para ser mais, a gente vê que a relação que a gente tem que usar não é de seno e cosseno, mas sim é de tangente e secante. Então aqui a gente vai fazer, então no passo 2, a gente vai fazer o u igual a tangente de t, e aqui de novo a gente tem que ter a função tangente definida e bijetora, então ela vai de menos 90 aberto até 90 aberto, intervalo, chegando aqui na reta inteira, certo? Esse é o domínio da função tangente. E, de novo, né, nós estamos pegando, se eu colocar o círculo trigonométrico aqui, então, nós estamos considerando agora sem esses extremos, tirando eles fora, não estamos considerando, e estamos olhando para esses ângulos aqui no primeiro quadrante, certo? Então, estamos vendo a tangente desses ângulos. A gente vai ter o seguinte, quem que é o du? O du é a derivada da tangente de t, que é secante ao quadrado de t, dt, e a integral que a gente quer resolver agora, que é 1 sobre a raiz de u ao quadrado mais 1 du, ficou a integral de 1 sobre raiz de u é tangente, então ficou tangente ao quadrado de t mais 1, vezes a secante ao quadrado de t dt, certo? Então, vamos lembrar, né? Se eu tenho seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t igual a 1, dividindo tudo por cosseno ao quadrado, eu vou ficar com seno ao quadrado de t sobre cosseno ao quadrado de t mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de t. Bom, mas seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, isso é a tangente ao quadrado de t mais 1. 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de t. Então, isso aqui é secante ao quadrado de t, que eu já vou tirar da raiz, e a gente vai ficar com integral da secante ao quadrado de t sobre, então vai ficar raiz de secante ao quadrado, raiz de alguma coisa ao quadrado é o módulo dessa coisa, então fica módulo da secante de t dt. Mas a secante é 1 sobre cosseno, certo? E o cosseno para esses ângulos cai aqui. Então o cosseno é positivo, então a secante é positiva. Então aqui a gente vai lembrar que a secante de t é positiva para t no intervalo que a gente está considerando. Por isso a importância de considerar correto os intervalos aqui. Então a secante é positiva, então o módulo dela é ela mesma. Então essa integral ficou, aqui vai sair secante, né? Então ficou secante ao quadrado de t sobre secante de t dt. Então eu fiquei com a integral da secante de t dt, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente fez, vamos resumir. Então, resumindo, então a gente saiu da integral de 1 sobre raiz de x quadrado mais 2x mais 5 dx. Aqui a gente fez a mudança, a regra da substituição normal, x mais 1 sobre 2, chegou na integral de 1 sobre raiz de u quadrado mais 1 du. Aqui nós aplicamos agora a substituição inversa, então a gente fez u igual a tangente de t, aqui para t entre menos 90 e 90, e chegamos na integral da secante de t dt. Essa integral, ela tem uma solução, vocês podem olhar, usa a regra da substituição para resolver, mas eu vou colocar já a resposta. A integral da secante é o ln do módulo de secante de t mais tangente de t mais constante, certo?
E aí a gente precisa voltar na variável u pela regra da substituição inversa, e uma vez que a gente escreve tudo em u, a gente volta para x. Então, voltando em u, esse aqui é u. Certo? Agora a gente precisa achar a secante em termos de u. Bom, mas a gente já viu, né? Tangente ao quadrado de t mais 1 é secante ao quadrado de t. Então, essa tangente ao quadrado é o u quadrado. Então, isso aqui é u quadrado. Ou seja, a secante ao quadrado de t aqui é u quadrado mais 1. Então, a secante, que a gente já sabe que é positiva, então tirei a raiz, saiu o módulo, mas a secante é positiva no intervalo que a gente está considerando, isso aqui ficou raiz de u ao quadrado mais 1. Então, aqui nós ficamos primeiro com ln do módulo da secante, que é raiz de u ao quadrado mais 1, mais a tangente, que é o u mais constante. Só que a nossa integral não era em u, era em x. Então, a gente precisa voltar agora para a variável x. Então, a gente ficou com ln do módulo da raiz de u quadrado mais 1. Então, ficou x mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1. Aqui, deixa eu acertar esse aqui. Mais o u, que é x mais 1 sobre 2 mais constante. Certo? Vou apagar essa conta que eu fiz aqui, só para a gente continuar. Aqui estaria bom a resposta, mas vamos dar uma arrumadinha nela para ficar mais bonito. Então aqui ficou ln do módulo. Aqui eu vou abrir. Então aqui ficou x mais 1 ao quadrado sobre 4 mais 1. Certo? Só que esse mais 1 que está dentro da raiz aqui, eu já vou fazer uma coisa aqui. Já vamos tirar o mínimo. Então ficou x mais 1 mais 4, tudo sobre 4. Já vou fazer de novo, vou tirar esse 4 para fora da raiz aqui que está dividindo, então fica a raiz só em cima. E aí fica toda a raiz. Eu tirei o 4 da raiz, então embaixo ficou 2. Mais x mais 1 sobre 2. Mais constante. Então, aqui, se eu lembrar que x quadrado mais 1 mais 4, né, lá do comecinho, é o x quadrado mais 2x mais 5, então aqui eu fiquei com ln do módulo da raiz de x quadrado mais 2x mais 5. Esse 2 ficou feio, vamos fazer de novo. 2x mais 5 mais x mais 1, tudo isso dividido por 2. Certo? Mais k. E aí aqui tem mais um passo que você poderia fazer, que é o seguinte. ln de um quociente, então isso é o ln desse número que está em cima, então isso ficou ln do módulo da raiz de x quadrado mais 2x mais 5, raiz fechou aqui, mais x mais 1, menos o ln do que está embaixo, mais constante. Mas ln de 2 menos ln de 2 é uma constante que eu posso jogar junto com essa constante aqui e escrever mais constante. Certo? Então, esses exemplos de usar a regra da substituição inversa para resolver essas integrais podem dar bastante trabalho. Em geral, dão para a gente eliminar a raiz, resolver a integral resultante, e uma vez que a gente resolve a integral resultante, voltar para a variável original, mas é um trabalho muito bom de ser feito, porque você vai nele ver muitas coisas de cálculo e conteúdos prévios, como funções trigonométricas, as relações trigonométricas, que são muito importantes para você solidificar o seu conhecimento, tanto em integrais como nesses conhecimentos anteriores. Certo? E é isso aí, e até a próxima.